jovem negro, obeso, vinha de uma família sem estrutura, a mãe viciada, o pai ele nem teve conhecimento quem era, já havia fugido de vários lares adotivos, então não tinha nenhuma perspectiva de vida positiva. Mas tudo mudou. Tudo mudou a partir de que uma outra pessoa o passou a enxergar com outros olhos. Uma pessoa passou a demonstrar generosidade, empatia, gentileza. Eu estou falando, gente, do filme Um Sonho Possível. Desse filme que eu vou trazer aqui alguns recortes para poder conversar com vocês. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Tem pessoas aqui chegando que ainda não me conhecem. Eu me chamo Inês de Paula, sou professora licenciada, escritora, e venho nesse canal aqui falar a respeito da importância da imagem, a importância da apresentação pessoal. Como isso é importante para o nosso cotidiano, para a nossa vida como um todo. Esse filme que eu estou falando aqui, eu vou deixar aqui descrito na ficha técnica dele, vou deixar aqui completos detalhes sobre esse filme. É um filme que vem falando a respeito de um jovem, Michael, baseado em fatos reais. Tá? É um filme muito atual para os dias hoje que nós estamos vivendo, onde nós podemos nos colocar e fazer a diferença. Como esse assunto da apresentação pessoal tem a ver com esse filme que eu estou trazendo aqui. Veja só, Michael, como eu havia dito, como eu comecei falando, é um jovem que veio de uma periferia, de uma descida. Ele tinha ou não tinha nenhuma perspectiva de uma vida saudável. No entanto, a sua índole, o seu interior e o interior de uma outra pessoa fez diferença na vida dele. No momento em que ele estava na rua, essa família, uma família bem colocada, de um nível social seguro, estável, o avistou, e a mãe, a matriarca da família, logo avistou aquele jovem naquela situação, no frio, ao relento, o que ele poderia estar fazendo, e pediu o marido para parar o carro, ofereceu abrigo para aquela noite, e ele aceitou. A princípio não, ele ficou meio sem jeito, mas aceitou. Se recolher junto com o seu marido, ficou um pouquinho receosa do que eles haviam feito, Posto uma pessoa desconhecida dentro da sua casa, e aí o marido disse para ela que só no dia seguinte que eles iam ter resposta se foi ou não uma boa coisa o que eles haviam feito, E para a surpresa dela, quando ela amanheceu o dia, que ela foi ver o jovem, o que ela encontra? Ela encontra no lugar onde esse jovem ficou para dormir, os lençóis, a coberta, tudo dobradinho, arrumadinho. Isso levou ela aquele susto, E ela foi logo procurar onde estava ele e não o avistou. Saindo da casa, ela encontrou ele já se distanciando e o chamou. O chamou, ofereceu o café da manhã, enfim. A verdade não partia só da mãe, da matriarca. A generosidade, a empatia partiu também dos outros membros da família. Agora veja só, ela se viu num dilema de acolher aquele jovem sem ser a responsável legal por ele, e ela foi atrás, foi ver o que era necessário que ela fizesse. Eles se depararam com uma dificuldade de como eles iriam acolher para um período longo, matricular ele na escola. Os professores encontraram muita dificuldade, porque como inserir ele na classe, como incluir, é o dilema que muitas das vezes o professor ele se encontra na sala de aula. Eu, como professora, já vi o que é isso, receber um jovem sem base nenhuma, que foi a situação em que ele se encontrava, Ele não tinha registro, ele não tinha notas em outras disciplinas, como eles iam poder receber. Mas, no entanto, foi feito um esforço. E o interessante, muito interessante, que
o único registro que tinha de notas dele, né? As outras eram 3, 4, todas as notas, as que encontraram o registro dele eram muito baixas. Mas uma das disciplinas, né? Uma nota ele tinha 98%. E era instinto protetor. A coordenadora, né, educacional até se surpreendeu, né? Por ser única e por ser essa especificamente, né, instinto protetor. Mas a tutora observou aquilo, ficou pensativa e depois, com o que foi acontecendo com esse jovem em outras situações, ela começou a perceber como que esse instinto protetor dele realmente falava mais alto. Houve um momento em que ele teve a situação de um acidente de carro e os paramédicos disseram que normalmente uma criança de frente, quando o airbag ele eclode, né, ele solta, a pessoa que recebe o impulso do airbag não sobrevive. E ele estava simplesmente com um corte, né? O filho mais novo dela estava só com um corte. Eles ficaram sem entender como aquilo tinha acontecido. Ela foi até o jovem, né? Porque ele era quem estava conduzindo o carro, dirigindo o carro, e perguntou se ele estava bem, se estava tudo bem. Quando ela viu, o braço dele estava todo lacerado, machucado. E aí ela falou, mas o que aconteceu com você? E aí o instinto protetor dele falou mais alto, né? Ele segurou, né, aquela eclosão e prejudicou. Mas assim, o lamento daquele jovem diante daquele acidente era do que pudesse ter acontecido com o menininho, né? Com o irmãozinho dele, né? Eles estavam tão felizes e cantando. Mas assim, como esse instinto falou mais alto? Né, falava mais alto a ponto de salvar o outro, né? E foi esse instinto protetor que ela usou, porque esse rapaz, ele foi inserido no time de futebol da escola que ele estava. Só que ele não tinha jeito. Apesar de ele ser grande, apesar das instruções do técnico, ele não desenvolvia a habilidade de tomar a ação que cabia a ele naquela posição de jogador. Ela, né, a mãe, a tutora, usou a ludicidade e usou esse instinto protetor, mostrando a ele como ele iria se posicionar no campo, usando esse instinto de protetor para tomar as posições devidas como jogador de futebol. E aí ele começou a se destacar. Começou de fato jogar com precisão, com a excelência que cabia à posição dele, e começou a ter destaque. Ele começou a ser visto por outras pessoas, né, por outros técnicos de outros esportes, tudo na intenção de pegar aquele jogador. Mas ele ainda tinha que enfrentar o dilema das disciplinas, né? Ele ainda tinha que melhorar nas disciplinas para poder avançar. Enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre essa habilidade que ele tinha e como ele era visto por outros. Toda a família o acolheu. Toda a família foi generosa em receber esse jovem, mesmo sabendo que ele era oriundo de uma família que tinha todas as condições negativas. No entanto, em nenhum momento ele foi visto dessa forma. Até na escola, a menina adolescente, ela tomou ações simples e discretas, mas em favor desse jovem, de acolher esse jovem diante dos outros, né? Um outro ponto também interessante, a atitude que essa matriarca tomou também diante de outras pessoas do seu círculo de amizade, que começaram a falar de modo negativo de como ela estava ali colocando em risco até mesmo a sua filha, por estar com um jovem adolescente que ela não sabia a procedência, né? E que ela não poderia levar isso muito adiante. No entanto, ela preferiu
seguir aquilo que fazia ela feliz, que era poder mudar a perspectiva daquele jovem, do que aceitar a pressão das outras pessoas que eram suas amigas. Então veja bem, hoje, dificilmente, infelizmente, em sociedade, nós costumamos ceder à pressão de outros, da sociedade, dos nossos amigos, e dificilmente hoje se faz aquilo que é correto. Por exemplo, um ato de gentileza, hoje, como eu mencionei, né, é uma comunicação verbal e não verbal. Atos de gentileza hoje não é comum. Quem se empenha em ser gentil e em ajudar o outro é tido como uma pessoa boba, uma pessoa, para não dizer outra palavra, né, que não é bobo. Se você é gentil com o outro, se você cede a vez o outro, se você se prontifica ou deixa que o outro faça algo antes de você, na sua frente, isso é um ato de gentileza. Mas, se você hoje fizer assim, você não é considerado como uma pessoa razoável, né? Elas vão dizer palavras pejorativas de você. No mínimo, vão dizer que você é idiota, porque você está sendo gentil, porque você está cedendo a vez o outro. Agora, veja bem, se esse jovem, ele fosse, é um fato real esse filme, foi baseado em fatos reais. Então, se esse jovem, ele fosse visto, se ele não fosse visto por essa mulher e por essa família dessa forma, com gentileza, com generosidade, com empatia, muito provavelmente qual seria o destino dele? A habilidade de hoje um jovem que tem todos os pontos negativos, como a gente observava que ele tinha, não tinha uma origem, uma família, não tinha lar, ele já tinha saído de vários outros lares adotivos. Qual a perspectiva de um jovem que não tivesse apoio mudar a sua vida? A índole dele era outra. A índole dele não era de acordo com o contexto que ele vivia. E ele foi oportunizado a ele mostrar o que ele tinha no seu íntimo. Hoje, nós nos deparamos também com pessoas à nossa volta, e será que nós pensamos em dar oportunidade, em conceder a vez? Eu não estou dizendo de trazer uma pessoa para dentro de casa, porque isso é uma coisa fictícia, só acontece mesmo em filme, mas esse filme foi baseado em fatos reais. Então, será que eu, por ser gentil com o outro, por adotar essa atitude não verbal na minha vida, será que eu não posso ajudar o outro? Será que você não poderia ajudar alguém se demonstrar uma atitude positiva de gentileza para com uma pessoa menos favorecida? Bom para se pensar, né? Por isso que eu venho defender aqui essa questão. Eu quero agora, eu já falei, quero motivar, quero incentivar, mas esse canal aqui eu venho falar a respeito de imagem e apresentação pessoal para a vida. Para quem? Para as pessoas que estão em início de sua formação profissional, estão começando a sua carreira profissional. Eu venho trazer aqui conteúdo para vocês que estão começando a se colocar no mercado de trabalho. Venho trazer conteúdo aqui também para quem? Os empreendedores. Porque empreendedores também precisam ter uma postura, saber como se colocar, saber como se colocar diante do seu cliente, a sua postura, a sua imagem. Venho também falar para quem mais? Para as pessoas que querem desenvolver-se pessoalmente, pessoas que querem elevar a sua autoestima. Essa é a minha missão aqui nesse canal, essa é a minha militância, essa é a minha visão. Nós somos capazes, todos nós somos capazes, mas podemos ser capazes de ser reconhecidos como o nosso potencial a partir do momento que é isso que eu defendo. Todos nós somos capazes. E o meu objetivo aqui é motivar, fortalecer,
subsidiar com ferramentas para que possa elevar a sua autoestima, para que você possa se reconhecer afirmativamente diante de outras pessoas como alguém capaz, sim. É isso. Então, a partir de agora, eu quero convidar você, vem comigo, vem participar, vamos construir uma rede de pessoas que acreditam que nós somos capazes. Nós somos capazes a partir do momento que nós buscamos o nosso desenvolvimento, a partir do momento que nós nos fortalecemos. E conto com você para fazer parte dessa rede e segue o canal. Para isso eu preciso de você, faça o quê? Siga o canal para acompanhar as ações que eu vou ter a partir de agora, junto com você, para tornar isso possível, para ajudar outras pessoas também a se fortalecer, a se motivar e transformar a sua perspectiva de vida. Porque foi isso que aconteceu comigo. A partir de atitudes que eu tive na minha vida, que eu desenvolvi, que eu busquei, que eu consegui fazer a diferença na minha vida. E eu acredito que isso seja possível para você também. Vem comigo, vamos compartilhar esse conteúdo, vem participar dessa rede. Mais adiante, nós vamos estar unidos com força total para transformar a nossa perspectiva de vida e ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Então, conto com você, ok? Vem comigo!